Pronto, minha gente, continuando com a nossa série aqui de vídeos para dar conta da atividade que a gente fez. Eu tinha falado lá no começo do vídeo para o segundo ADM que eu ia fazer tudo de uma vez, todos esses problemas de todas as turmas, mas não ia dar certo não, porque ia ficar muito grande o vídeo. Eu achei melhor separar por turma, né? Fica até mais fácil vocês consultarem o teste que vocês fizeram, caso a atividade que vocês fizeram e onde é que vocês erraram, né? Fica mais fácil de vocês localizarem, ao invés de precisar procurar num vídeo muito grande. Mas vamos embora, sem enrolação. Agora respondendo o segundo BADM. A temperatura de ebulição do cobre na escala Celsius vale cerca de 2.500 graus Celsius. Quanto marcaria a escala Fahrenheit? Beleza. Aquele mesmo procedimento. Se você não lembrar, você pode fazer o procedimento geral. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Se você se recorda, se você lembra, você vai lembrar o seguinte, que a lei de transformação entre essas duas escalas é TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, beleza? Substituindo o valor que ele pediu, 2.500 sobre 5 é TF menos 32 sobre 9, 2.500 sobre 5 dá 500, é igual TF menos 32 sobre 9, chegou aqui, mesmo feijão com arroz de sempre, né? Não tem erro, meio pelos extremos, 9 vezes 5 dá 45, tenho dois zeros ali, adiciono dois zeros, TF menos 32 fica TF igual 4.500 mais 32, TF igual a 4.532 graus Fahrenheit. Sem erro, sem estresse, sem aperreio, finalizada o primeiro problema. Segundo problema. É sobre uma escala genérica, a gente precisa usar aquele métodozinho que eu ensinei a vocês, tá? Uma escala genérica foi criada por um professor de física e nomeada de escala Y. Nessa escala, a água congela a menos 15 graus Y. Eu já vou montando aquele mapa geral do problema, que você, se você seguir, vai ficar até mais fácil de seu cérebro associar, que é dessa forma que você faz tal problema. O que é que a gente faz? Bota uma escala do lado da outra, tá? Tá aqui, escala Y, bonitinha. A água congela a menos 15 graus Y e evapora a 155 graus Y. Beleza. Encontre a lei de transformação dessa escala para a escala Celsius e o valor que ela marcaria para 60 graus Celsius. Beleza. Botar a escala Celsius aqui do lado também. Tá? Eu sei que a água congela a 0 graus Celsius e ela evapora a 100 graus Celsius. Ok. E qual é o procedimento que eu quero fazer? Passar uma temperatura da escala Y para a escala Celsius. Beleza? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Vê, a regra é a seguinte. O do meio menos o de baixo. Opa, o que é que aconteceu aqui? Pessoal, o de baixo, ele é negativo, tá? A regra me diz o seguinte. O do meio TY menos é o da regra, o de baixo menos 15. Apareceram dois sinais de menos. Se você quiser, puxa o parêntese para você sacar o que é que tem que fazer. Precisa obrigatoriamente fazer o jogo de sinal, tá? Cuidado para não errar com isso. Siga a regra da forma como a regra ela é ditada oralmente, que é o do meio menos o de baixo, o do meio menos da regra, o de baixo é quem? Menos 15. Tudo bem? Por isso que só ficaram dois sinais de menos. Mesma coisa, o de cima menos o de baixo, que é menos 15. Igual TC menos 0, o do meio menos o de baixo novamente, o de cima 100 menos o de baixo 0. Ok? Fazendo o jogo de sinal, eu fico com TY mais 15, né? Menos com menos. Lembra que na multiplicação dá mais. 155 menos com menos, mais uma vez, mais 15. Igual. TC menos 0 é o próprio TC. 100 menos 0 é o próprio 100. Só receitinha de bolo, só feijão com arroz, de pouquinho em pouquinho. Não tem pressa, tá? Se você tem dificuldade, faça devagar, para não estar errando besteira. Faça o passo a passo da forma como eu estou fazendo aqui. 155 mais 15 dá 170. Igual
Opa, só um minutinho. Igual TC sobre 100. Ok. Se você parou por aqui, por mim, tá correto. Não tem mais o que fazer, tá tudo certinho, sem problema nenhum. Mas é interessante que a gente faça a simplificação, justamente para evitar que a gente esteja fazendo muita conta. Eu posso fazer a seguinte simplificação aqui. Corta esse zero com esse zero. Não dá mais para simplificar, porque 17 é um número primo, 10 é um número par. Então, eu não consigo dividir 10 e 17 pelo mesmo número ao mesmo tempo. Tá? Então, posso parar por aqui tranquilamente. TY mais 15 sobre 17 igual TC sobre 10. Aí eu terminei de responder a primeira parte do problema. Tudo bem? Esse problema ele foi construído justamente para você seguir o passo a passo que ele está te dizendo. Por quê? A segunda parte é transforme 60 graus Celsius para a escala Y. Só que para você transformar, você precisa da lei de transformação. Por isso que a primeira etapa que a gente fez foi justamente essa. Tá? Então, o que resta para a gente agora é fazer essa transformação de 60 graus Celsius para a escala Y. Substituindo, a gente fica com o seguinte. TY mais 15 sobre 17 é igual a 60 sobre 10, né? Então, a temperatura que ele quer transformar é 60, então já posso passar. Simplificação que dá para fazer aqui. Posso cortar esse zero com esse zero, tá? Fica 6 e fica 1. Então, já fica um pouquinho mais fácil de eu fazer o próximo passo, que é meio pelos extremos. Tudo bem? TX mais 15 vezes 1. TY mais 15 vezes 1. TY mais 15. Tá? 6 vezes 17. Pessoal, 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 7, 42. 60 mais 42 dá 102. Ok? Para finalizar, passa o mais 15 para o outro lado, para separar a letra de número, 102. Ele está positivo, passa para lá, negativo. Fica igual a quanto? 102 menos 15 dá 87. 87 graus Y. Está aqui a resposta, continuação da resposta desse nosso segundo problema. Beleza, continuando, pessoal, probleminha sobre lei de Fourier, bem tranquilinho. A barra a seguir é feita de latão. O seu lado direito está a 25, o lado esquerdo está a 215. Calcule o fluxo de calor pela barra, sabendo que a condutividade do latão tem esse valor que está sendo ilustrado aí. Beleza, primeira informação que ele deu para a gente. O lado direito está a 25, o lado esquerdo está a 215. Então, a diferença de temperatura entre os dois lados é de 190 graus Celsius. Tudo bem? A condutividade está ali, o valor também no problema, ele deu ali embaixo, caloria por segundo, centímetro, graus Celsius. Beleza. E as outras informações você vai tirar da figura. Olha para cá, o comprimento está aqui, o comprimento da barra é de 20 centímetros e a área é de 5 centímetros quadrados. Beleza. Pessoal, o comprimento 20 centímetros, a área é de 5 centímetros quadrados. Tá? Quando você for responder algum problema de lei de Fourier, é interessante que você faça essa anotação dos valores do lado esquerdo para você conseguir raciocinar de uma maneira melhor. Tá? A partir disso eu já consigo calcular o fluxo. Eu sei que fluxo de calor, condutividade, área, diferença de temperatura e comprimento. Então, o fluxo de calor fica 0,26 vezes 5 vezes 190 dividido pelo comprimento, que é 20. Tudo bem? Primeira simplificação que dá para a gente fazer aqui. Corta um zero, corta o outro zero. Tá? Fica fluxo de calor igual 0,26 vezes 5 vezes 19 dividido por 2. Tudo bem? Vê, posso multiplicar tudo em cima e depois dividir. Eu vou optar por essa forma justamente por ficar mais fácil, tá? Para ninguém estar se confundindo. Tem uma multiplicação aqui que, por incrível que pareça, dá para você fazer direto. 5
vezes 19. Vê, você sabe que 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 19 vai ser 5 vezes 20 menos 5. 5 vezes 20 é 100. Menos 5, 95. Então 5 vezes 19 dá 95. Espero que você tenha entendido essa lógica. Se não entendeu, você pode fazer a multiplicação. Não tem problema nenhum, tá? 0,26 vezes 95 dividido por 2, tá? Eu tinha dito que eu ia fazer a multiplicação depois a divisão, mas é porque aqui, para ficar um pouquinho mais fácil e até um pouquinho mais direto, para o vídeo não ficar muito longo, vê, 0,26 eu posso dividir por 2, tá? 0,26 dividido por 2 dá 0,13. Então fica, o fluxo é 0,13 vezes 95, tá? Se você não consegue sacar essas coisas das simplificações, de qual é o caminho melhor, o caminho do menor esforço, não se preocupe, na sua idade eu também não sabia, tá? Isso aí vem com o tempo, vem com a maturidade. Eu já fiz tanta conta na vida que eu sei qual é o caminho que vai me dar menos esforço para poder chegar no resultado. Geralmente eu vou optar por esse caminho, tá? Então fica 0,13 vezes 95. Eu acho que seria muita sacanagem se eu fizesse essa conta de cabeça também. Então vou fazer ela de bonitinha aqui, com que a gente já está acostumado. 0,13 vezes 95, tudo bem? Só para a gente não se complicar demais. 3 vezes 5 dá 15, fica o 5, sobe 1. 3 vezes 9 dá 27 e 1 dá 28, beleza, né? Paga esse 1 aqui. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 9 dá 9, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 9 dá 0, beleza, agora é só somar as coisas. 5, 8 e 5 dá 13, sobe 1, 1 e 2 dá 3, 3 e 9 dá 12, fica o 2, sobe 1, 1 e 0 dá 1. Aqui, se você olhar, eu tenho duas casas após a vírgula, então é só eu contar duas casas e colocar a vírgula aqui. E eu fico com o seguinte, fluxo de calor é 12,35 calorias por segundo. Por que caloria por segundo? Lembra que fluxo de qualquer coisa, não só de calor, é uma quantidade dividida pelo tempo. Beleza. Qual é a quantidade? Calor. A unidade é caloria. Qual é o tempo? Segundo. Professor, por que não pode ser minuto? Por que não pode ser hora? Tá? Olha para a minha constante. A minha constante não está em segundo, então você tem que respeitar isso aqui e repetir segundo também. Espero que tenham entendido. Boa sorte.